Olha, vou falar agora a respeito de um assunto, transporte coletivo. Recentemente, o Teresinense enfrentou os efeitos de uma greve dura do transporte coletivo. Ainda está em greve, ainda há uma manifestação, porém, por determinação da Justiça, em horários de pico, tem que ter 70% dos ônibus, 30% nos horários regulares. Mas a questão mais grave não é essa. A questão mais grave é a redução sistemática, ano a ano, do número de passageiros no sistema. E agora, depois da Covid-19, a quantidade de passageiros despencou no sistema de transporte coletivo. Primeiro, de 222 mil por dia, passou para 20 mil por dia. E agora reduziu para 10 mil por dia. 95% de queda. Como é que fica o futuro do transporte coletivo depois da pandemia? Nós vamos falar sobre esse assunto com a repórter Indira Gomes. A Indira Gomes está ao vivo e traz informações para nós no Jornal do Piauí. Indira. Olha, Jaelson, a contaminação pelo coronavírus, né, dentro do sistema de transporte público é uma preocupação do mundo inteiro. Então, existem recomendações de distanciamento social e, para isso, claro, é preciso que haja uma redução da quantidade de passageiros dentro desses ônibus. Mas a redução foi muito maior do que o que está previsto. Hoje, em cada viagem, são apenas 20 passageiros, quando é permitido uma quantidade de até 40, 45 passageiros por cada transporte em cada viagem. Sobre isso, a gente conversa a partir de agora com o Eldon Bandeira, que é o superintendente da Extrans. Boa tarde, doutor Eldon. Era esperada essa redução tão grande no fluxo de passageiros? Boa tarde. Esses são números da data anterior do início da pandemia, né? Nós tivemos aí, logo no começo dessa quarentena, cerca de 22 mil passageiros se utilizando do transporte diariamente. Com as restrições impostas pelo município, para que transportássemos os trabalhadores essenciais, esse número caiu ainda mais, para em torno de 10 mil pessoas. Enquanto que nós mantivemos a frota em torno de 22%. Então a oferta de ônibus não caiu de acordo com a demanda. Isso nos deu uma certa folga, uma quantidade menor de passageiros aglomerados dentro dos ônibus. Só que essa redução após essa volta da greve foi muito mais acentuada ainda. E isso faz com que a gente tenha essa folga ainda na quantidade prevista máxima de usuários que se utilizarão do sistema ao longo dessa quarentena. Nós esperamos que essa demanda aumente com a abertura gradual das atividades a partir agora do final desse mês e início do próximo mês. E a demanda e a oferta de ônibus será adequada a essa demanda. A partir do momento que se aumente, nós também aumentaremos a oferta de ônibus, para que não haja aglomeração e nós mantenhamos esse número máximo de usuários do sistema por viagem. Nesse momento agora, o que se põe em xeque é o equilíbrio das empresas também. Como é que a Extrans vê essa situação? Sim, é fato que no Brasil inteiro o sistema de transporte coletivo sofre com essa redução do número de passageiros. A tarifa é baseada basicamente na quantidade de passageiros que se utiliza do sistema. Então, com isso, realmente se comprometeu muito a estrutura contratual junto às empresas. A Prefeitura vem subsidiando ao longo desse período, desses tempos, o que excede no preço da tarifa. A Prefeitura represou, por exemplo, o preço da tarifa em R$ 4,00, quando deveria ser R$ 4,22 a remuneração desse ano. Isso repercutiu no ano passado, um subsídio em torno de R$ 8 milhões. E a nossa previsão, caso não tivesse havido esses problemas com essa epidemia, a nossa estimativa é que esse ano esse subsídio girasse em torno de R$ 16 milhões, que já era uma quantia substancial. Mas com essa queda muito acentuada da demanda de passageiros, esses números deverão ser revistos. Cito que o sistema todo tem que ser repensado. A questão da gratuidade, a questão do subsídio maior ao estudante, o número de ônibus ofertados mediante o conforto oferecido aos usuários também terá que ser repensado. Então, o sistema como um todo terá que ser repensado. Nós teremos que ter outras fontes de financiamento do sistema. Nós teremos que contar com a ajuda do poder público, por exemplo, nas isenções de impostos. São caminhos que a gente tem que trilhar. A gente tem que diminuir custos do sistema para que esse custo não seja repassado nem ao usuário do sistema e nem totalmente ao município.
Há uma previsão de mudança, de redução das quantidades de linhas ou dos trajetos oferecidos? Não, as linhas deverão ser mantidas. Nós devemos redimensionar a quantidade de ônibus ofertados. Para você ter a ideia, nós tínhamos, nessa quantidade de linha que nós temos hoje, um fluxo partindo do terminal ao centro da cidade com uma frequência, muitas vezes, de 5 minutos de intervalo. Era uma frequência excelente do terminal ao centro. Nós tínhamos um pouco mais de demora quando a partida era da linha alimentadora lá do bairro ao terminal. E nós já estávamos dimensionando para que esse número fosse cada vez mais reduzido. Nossa meta era que chegássemos em algo em torno de 20 minutos de espera em qualquer lugar da cidade. Mas esses números terão que ser revistos mediante a demanda de passageiros que deverá surgir. Doutor Eldon Joelson tem uma pergunta do estúdio. Pois não, Joelson? Superintendente, boa tarde para o senhor. Nesse período, já há alguns anos, antes da pandemia, o setor já vinha perdendo passageiros, aí 30%, e aí havia uma preocupação do poder público em fazer do transporte coletivo de Teresina um modal atraente para que a população aos poucos voltasse para o sistema. A integração entrou dentro desse contexto, dessa ideia. Agora, com a pandemia e mesmo antes dela, é possível dizer que a ideia de transformá-lo em um modelo mais atraente falhou? É preciso elaborar plano novo? O sistema de transporte coletivo da capital já não é mais atraente como poderia ser? Não, Joel, realmente o modelo adotado, o sistema de integração, ele trouxe ganhos ao sistema, né? Nós conseguimos diminuir muito os tempos, tanto de espera quanto de percurso com as linhas exclusivas, por exemplo. Assim bem como conforto aos usuários nos terminais de integração e as estações também nas diversas avenidas da cidade. O sistema está operando de certa forma satisfatória antes do início da pandemia. Eu penso que deverá ser reestudado todos os custos do sistema a partir desse momento. Como eu citei agora exemplos, encargos, impostos, mão de obra também terá que ser repensada, para que esse custo a mais não seja repassado simplesmente ao usuário do sistema de transporte coletivo. Por exemplo, as gratuidades, como eu lhe disse anteriormente. Eu penso que o poder público deverá custear essas gratuidades, não deverá ser repassada ao usuário simplesmente. Por exemplo, a desoneração do preço da passagem do idoso, por exemplo, faz parte da assistência social. Então poderia ser custeado muito bem pelo governo federal. A ANTU, que é a Associação Nacional de Empresas de Transportes Urbanos, ela tem pleiteado junto ao governo federal várias formas de incentivo ao setor, para evitar esse possível colapso do sistema. Muitas cidades estão passando pelo que nós estamos passando, e Teresina não é diferente. Muitas cidades também têm uma série de isenções fiscais que ajudam na redução da tarifa. Muitas cidades, por exemplo, adotam outras formas de operar com a mão de obra. O cobrador hoje, não estou dizendo que deverão ser desempregados, mas é uma mão de obra desnecessária nesse momento. Eles poderiam muito bem ser treinados, reaproveitados dentro do sistema para ter outras funções, evitando assim, por exemplo, a contratação de novos motoristas. Esses cobradores podiam ser treinados para que assumam essas funções dentro das empresas e para que não haja esse desemprego na nossa cidade, já que é uma cidade carente de emprego e renda também. Mas todo o sistema tem que ser repensado nesse sentido para diminuição de custos. Bom, a gente agradece a participação do superintendente da S-Trans, Joelson, e muitas mudanças vêm por aí, Isso depende, claro, da legislação específica para o setor também. É um período de adequação para todo mundo, mas a gente espera que essas mudanças venham o mais rápido possível, até para manter a sobrevivência dessas empresas que, no momento, são muito sacrificadas. Joelson.